Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados.
Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo me perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali
fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo. Como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo me perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça, é natural que a gente vá procurar uma defesa, o nosso direito. Isso é normal, isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém.
Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se, porém, não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se, porém, não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz,
as nossas ofensas sejam perdoadas quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos. Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo.
E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo me perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça, é natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal, isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo me perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas
feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o
o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem
para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se, porém, não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados,
É natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus,
eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo me perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas.
Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso?
Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno,
não existe pecado grande, existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo me perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude
a estação e receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos.
Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa, o nosso direito. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém?
Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa, os nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo me perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa, os nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente,
através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo. Como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14 e 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa, o nosso direito. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14 e 15, diz assim:
Se, porém, não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo me perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se, porém, não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas,
quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo me perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo me perdoa.
Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma.
Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe. Graça e paz a todos. Aqui quem fala é o presbítero José Fernando. A reflexão que nós vamos fazer hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o 15, que diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação dela, e por muitos sejam contaminados. Amém? Essa palavra nos diz o quê? Essa palavra nos fala de uma raiz de amargura. Essa palavra nos fala de uma ferida na alma. Quando nós somos injustiçados, é natural que a gente se aborreça. É natural que a gente vá procurar uma defesa dos nossos direitos. Isso é normal. Isso é inerente do ser humano. Agora, e quando aquilo ali fica marcado através de um parente, através de uma pessoa que a gente estima, uma pessoa que a gente teve um relacionamento por algum tempo, ou por muito tempo, como é que fica? Ah, não, mas eu conheço a palavra de Deus, eu vou na igreja, tem a oração do Pai Nosso, mas geralmente nós oramos a oração do Pai Nosso e termina no amém. Mas os outros versículos, em Mateus 6, 14, 15, diz assim: se porém não perdoardes as ofensas que os homens vos fazem, tampouco o vosso Pai, que está no céu, perdoará as vossas ofensas. Uma coisa depende da outra. Eu sou pecador, você também. Como é que nós vamos então pedir que, pelo nome de Cristo e seu sangue derramado na cruz, as nossas ofensas sejam perdoadas, quando nós não temos capacidade de perdoarmos as ofensas dos irmãos? Então, meu irmão, minha irmã, eu pergunto, como pode ser isso? Ah, eu sou muito certo, eu sou muito justo, sou muito honesto, mas ninguém mexa comigo, porque se mexer comigo, eu não perdoo. Ah, é? Então quer dizer que eu não perdoo. E aquelas ofensas que eu fiz lá no passado, Cristo não perdoa. Porque nós sabemos, ninguém entra no reino dos céus se tiver pecado. Pecado não entra no reino dos céus. Nenhum tipo de pecado. Não existe pecado pequeno, não existe pecado grande. Existe o pecado. E todos eles nos afastam da presença de Deus. Então vamos trabalhar em nossa vida. Vamos combater as chamadas feridas na alma. Se alguém te roubou, se alguém te prejudicou, se alguém te caluniou, perdoe. Perdoe. Corte essa brecha. Mude a estação. E receba de Deus o novo viver para a tua vida. Amém? Eu peço aos irmãos que compartilhem essa mensagem, dê o seu like, para que o YouTube possa enviar essa mensagem
para outras pessoas que precisam ser incentivadas a trabalharem com perdão. Que Deus nos abençoe.